Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel do professor Henrique Polo. Hoje nós estaremos falando de uma matéria de Excel avançado, tá pessoal? O pessoal gosta bastante disso aí, ou tem bastante medo disso aí, né pessoal? Que é as famosas macros, tá? Nós vamos falar hoje a respeito de macros no Excel, tá certo? Então pessoal, para começar eu gostaria de explicar para vocês o que vem a ser as macros, tá? As macros, pessoal, são comandos que nós executamos, né, uma determinada rotina que nós executamos no Excel para criar funções rotineiras, tá? Ou seja, fazer aquelas coisas que nós fazemos constantemente, tá? Então, para não ter que ficar repetindo aquele processo de construção de uma tabela ou daquelas fórmulas em si, nós criamos macros, tá? E depois que essa macro está criada, a gente só aperta o botão, tá? Ele vai executar aquela determinada macro, tá certo, pessoal? Então, macro é isso, é uma rotina, tá? Que você cria em Excel para não ter que ficar repetindo aquela execução várias vezes, tá? Então, a macro, na realidade, ela vem para facilitar o processo da gente aí, tá ok? Então, pessoal, eu vou ensinar para vocês agora como criar uma macro, tá? Para fazer isso, pessoal, nós vamos seguir a seguinte rotina. Vamos vir em Ferramentas, a opção Macro, Gravar Nova Macro, tá? Quando nós clicamos em Gravar Nova Macro, ele abre uma janela para a gente, onde nós vamos colocar o nome da macro, tá? Nesse ponto aqui, nós devemos criar uma macro. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui tabela. Criando, tá? Só que se eu colocar criando e tá, por exemplo, em um T, eu dei um espaço, tá, pessoal? Quando eu tentar criar, ó, ele não vai deixar, tá? Então, para criar macro, geralmente você cria com um nome só, ou você coloca um traço, ou você coloca um sublinhado aí, tá? Uma opção de underline, para não ter esse problema. Tecla de atalho Ctrl, né? Se você quiser chamar essa macro por uma tecla de atalho. Vamos colocar aqui Ctrl P, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma descrição, tá, dessa macro. Vai criar uma tabela, tá? E vamos dar OK, ó. A macro vai ser armazenada para essa pasta de trabalho. OK, tá? Aqui está gravando a macro, pessoal, tá? Então eu vou criar aqui para vocês, ó, funcionário. Vamos clicar aqui setor, salário, observação, tá? Vamos arrastando aqui. Então é isso que a partir desse momento ele já está gravando o que eu estou fazendo. Vou selecionar aqui, tá? Vou clicar aqui na borda, colocar todas as bordas. OK. Vamos colocar um negrito, itálico. A partir desse momento, pessoal, tudo que eu estou fazendo ele está gravando, tá? Então eu fiz essa macro aqui, eu vou colocar uma cor de fundo. Olha lá que interessante. Certo, pessoal? Então suponhamos que eu faça isso com bastante tempo, né? Com bastante frequência, tá? Então agora eu vou parar essa macro, tá? Parei a macro. A partir desse momento ele já gravou a macro, tá certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos pegar e criar um botão de comando, né? Vamos vir aqui em exibir, barra de ferramentas, barra de formulários, tá? Vamos deixar a barra de formulários aqui do lado. Vamos clicar na opção botão, ó, tá? Vamos clicar aqui bem mais para baixo. Vamos, olha lá. Ele já aparece, quando eu cliquei no botão, ele já me aparece a janela de macro, tá? O nome da macro que eu criei foi criando, então eu vou clicar aqui em cima e vou dar OK, tá? A partir desse momento, esse botão já assumiu a rotina que eu criei, tá? Vamos colocar aqui, ó, criar tabela, certo? OK. Vou excluir, pessoal, essa tabela aqui, ó,
tá? Vou excluir essa tabela e vou clicar em cima do botão, ó, criar tabela. Olha lá, pessoal, ele já criou aquela tabela, né, que eu fiz, ó. Viram que interessante, pessoal? Então eu gravei a macro, né, fiz a macro que eu preciso, que eu utilizo com bastante frequência. Depois eu vim aqui, pessoal, em exibir barra de ferramentas, chamei a barra de formulários, tá? Criei um botão de comando e atribuí essa macro a este botão de comando criar tabela aqui, ó, tá? Olha lá que interessante, né, pessoal? Entenderam, pessoal? Então essa é a maneira que nós criamos macros aí no Excel, tá? Fazemos a rotina que nós executamos com frequência, depois criamos um botão de comando e atribuímos as funções a esse botão de comando aí, tá, pessoal? Então isso é muito importante em Excel, tá? Muito importante. E se a gente quiser visualizar, pessoal, né, as rotinas que nós criamos aí em VBA Excel, tá? Então nós temos a opção de vir aqui, ó, em dados, em ferramentas, macro, tá? Editor do Visual Basic, ó, tá? Editor de macros, tá? Então aqui nós temos toda a rotina, pessoal, ó, tá? Dentro de módulo, toda a rotina que foi feita lá em Excel, tá? Então aqui eu tenho, ó, a criação do campo funcionário, do campo setor, salário, observação, né? Em que coluna que ele está, tá certo, pessoal? Então, o que eu poderia fazer aqui em VBA Excel, eu fiz lá, ó, em Excel, automaticamente ele já criou a rotina inteirinha para mim aqui em VBA Excel, pessoal, tá certo? Então tá bom, pessoal, nessa aula é só, foi a nossa aula de criando macros aí no Excel, tá ok? E até a nossa próxima aulinha, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.